Olá, tudo bem? Está havendo muita repercussão sobre aquela cena do Datena dando a cadeirada no Pablo Marçal. Era para se esperar que ia ter essa repercussão. Essa questão da cadeira está sendo semelhante àquela época do Caneta Azul, quando aquele cantor ele fez aquela música, Manuel Gomes, e houve aquela repercussão que demorou muito tempo para as pessoas esquecer. Essa questão da cadeira está sendo a mesma coisa, questão de repercussão, mas ela vai ter mais tempo ainda porque está envolvido com a política. Isso é algo que ficou marcado na história. E é claro que isso trouxe muita brincadeira, as pessoas fez muitos memes com essa história, fizeram muitas palhaçadas, e a gente dá risada quando a gente vê a criatividade das pessoas em relação a esse episódio. Mas no fundo, se a gente for analisar bem, isso é uma questão muito triste. E se nós formos analisar todas essas coisas, agressão física, agressão verbal, a gente vai ver que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é contra essas coisas. O próprio Jesus disse para oferecer a outra face. Se alguém bater na sua face, na face direita oferece a esquerda, ou se bater numa face oferece a outra. É claro que isso é uma força de expressão, isso é uma forma de dizer o quanto nós precisamos ser tolerantes. Então essa é a palavra que está faltando no nosso tempo, está faltando nas nossas vidas, que é a tolerância. Porque nós estamos vivendo um tempo de muita pressão. Quando a gente vê esse debate político, a gente observa a falta de respeito que as pessoas têm umas com as outras, os candidatos. Eles agridem as pessoas de forma aberta. Existe uma agressão verbal que é pior que uma agressão física. Uma agressão verbal ela pode atingir muito mais que uma agressão física. E quando a pessoa é agredida, geralmente ele passa, se ele é atacado, ele passa por contra-ataque. E também, quando as pessoas começam a falar do passado umas das outras, isso é muito ruim. Mesmo porque, segundo a Bíblia, todo o nosso passado é esquecido. Nós precisamos esquecer o nosso passado, seguir em frente. É evidente que fica as consequências que as pessoas terão que enfrentar. Mas acho que ninguém tem o direito de ficar acusando as pessoas do passado, porque todos nós temos um passado ruim. Acho que não tem nenhuma pessoa que não tenha um passado, vamos dizer, um passado negro. Então nós não temos direito de ficar acusando as pessoas. Tem uma palavra aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, que no verso 32, que fala assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então a pessoa que domina o seu espírito, ele é mais valente do que aquela pessoa que toma uma cidade, mais valente do que um herói de guerra, que não é fácil dominar um espírito. Isso significa ter domínio próprio. É muito difícil o domínio próprio. A gente sabe que o domínio próprio é de Deus, que vem da parte de Deus, porque o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. E fala que também em Provérbios 25, aqui no verso 28, que fala assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim o homem que não domina, que não tem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa desprotegida. É como uma cidade sem muro. E a pessoa ela toma algumas atitudes, ela pode se arrepender para sempre. Então a atitude dos políticos, a forma agressiva, o desrespeito, é algo que
totalmente contrário à Bíblia, contrário à palavra de Deus. E principalmente também ali quando parte para a agressão física. Então, por mais que isso pareça engraçado, por mais que isso muitas vezes nos proporcione um momento de bom humor, mas no fundo é algo muito triste. Significa decadência do ser humano em questão da moral e questão também do amor uns com os outros, e até mesmo do amor próprio. Isso faz parte do tema que nós estamos vivendo, porque a Bíblia fala que o homem chega nesse ponto, no final dos tempos, o ser humano iria ser amante de si mesmo, não ia ter domínio de si. É o que está acontecendo no nosso tempo. E, segundo a palavra de Deus, não é uma surpresa, mas é lamentável que isso aconteça no nosso mundo.